Eu já venho pensando há um tempinho que eu preciso comprar uma estante nova, porque não sei se vai dar para perceber, a minha já está abarrotada de livros, não cabe nem mais uma obra, e eu acho que eu não vou mais conseguir fugir disso, porque chegaram mais livros por aqui. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as últimas aquisições da minha estante. Então, livros que chegaram aqui de editoras parceiras, alguns garimpos que eu fiz em sebos e também uma comprinha. Para deixar esse vídeo um pouco mais organizado, eu decidi dividi-lo em blocos, né? Então é isso, sem mais delongas, vamos aos livros. Bom, primeiro nós vamos começar com os livros recebidos de editoras, na verdade somente uma editora, que é a Unesp. Quando eu só tinha o perfil no Instagram, eu cheguei a ter uma parceria com as 4 editoras diferentes, só que em 2025, como eu sabia que eu ia criar esse canal, eu preferi não me inscrever em nenhum processo seletivo para ter mais autonomia na escolha dos meus livros e dos livros que eu ia trazer aqui para indicar para vocês. Só que a Unesp renovou a minha parceria automaticamente e eu não vou reclamar porque eu acho o catálogo deles impecável e também porque eles me dão autonomia em escolher os livros. Então eu pude escolher cada um dos livros que eu iria receber e eu vou mostrar os 4 que chegaram por aqui. O livro que eu solicitei em janeiro do catálogo deles foi esse aqui, História da Solidão e dos Solitários, do George Minoir. E logo na capa a gente tem um quote do Schopenhauer que diz o seguinte: não se tem outra escolha neste mundo a não ser entre a solidão e a vulgaridade. Eu me considero uma pessoa muito introspectiva, então eu, por exemplo, quando preciso conviver com um grande grupo de pessoas, eu sempre volto para casa com um esgotamento físico e mental muito grande. Então eu valorizo muito a solidão, meus momentos de solitude, ambientes silenciosos, e o meu hobby principal, que é a leitura, é em si um hábito muito solitário também. Mas eu confesso que eu nunca pensei na solidão como esse fenômeno antropológico e cultural da humanidade. E é exatamente esse o tema que o Minoir vai se debruçar aqui nesse livro. Ele vai estudar e refletir com a gente essa dubiedade da condição humana, né? Que ao mesmo tempo que nós somos animais sociais, as relações humanas também necessitam desse isolamento. Então, desde o isolamento autoimposto, no qual, sei lá, filósofos e escritores se refugiam para poder produzirem as suas obras, quanto como mesmo o isolamento por punição, né, como crime penal, né, como cárcere. Então, esse é um tema que muito me interessa e eu tô doido para pegar esse livro aqui para ler. Agora, o livro de fevereiro foi esse aqui, O Perdas e Ganhos, do Peter Burke. Esse autor ele é mais conhecido por um outro livro chamado O Polímata, e enquanto naquele livro ele vai traçar uma linha cronológica sobre esses grandes perfis, né, que são pessoas que dominam diversas áreas do saber e do conhecimento humano, aqui ele vai contar pra gente um pouquinho da história da migração humana, né? Como esses perfis de exilados e de expatriados ajudaram e impactaram na história do conhecimento e cultural, né, da Europa e das Américas. Tem um trechinho aqui na orelha, inclusive, que eu queria ler para vocês. Não se pretende com esse texto elencar exaustivamente as várias contribuições que os exilados trouxeram ao conhecimento, mas sim questionar o que tornou ímpares essas contribuições, examinando tanto o processo quanto o produto e tentando descobrir de que forma foram possíveis as várias contribuições dos emigrados ao conhecimento. Então, só por esse trechinho, eu imagino que esse livro seja muito interessante. E no mês de março nós tivemos Dobradinha do Minoir com o seu Carlos Magno. Se eu não me engano, essa foi a última publicação do autor feita pela editora Unesp, e logo de cara eu já quis fazer o pedido porque a história do Carlos Magno muito me interessa. Nessa biografia de fôlego, que eu nem imaginava que fosse ser uma obra tão robusta, tão gorducha, o autor vai fazer um profundo mergulho na vida desse grande imperador, para tentar desvendar para a gente, além de contar os fatos históricos e a cronologia de eventos, o homem por trás do mito, né? Por trás dessa grande figura. Mas eu não vou começar a ler esse autor por essa biografia, porque eu já separei outra para ler em 2025, para um desafio literário que eu iniciei lá no Instagram. Vou deixar o link aqui no box de descrição, para quem tiver interesse, mas eu vou ler a biografia do Henrique VIII. Então, quem quiser me acompanhar, fica aí o convite, mas adorei receber isso aqui e quando eu puder, eu vou começar a leitura.
E a última obra que eu recebi da editora Unesp foi essa aqui, Israel Potter, do Herman Melville, que é o mesmo autor de Moby Dick. E pelo que eu entendi, aqui a gente vai ter um romance histórico que se passa durante a Revolução Americana. Inclusive, esse personagem, né, esse protagonista, o Israel, vai conviver com figuras históricas, né, como o Benjamin Franklin. Então, parece que isso aqui é uma grande aventura com direito a viagens de navio e batalhas com piratas, mas conhecendo já um pouquinho desse autor, eu imagino que aqui deve ter pelo menos um pouquinho de carga filosófica e existencialista, né? E tudo isso envelopado por essa edição lindinha da coleção de clássicos da editora Unesp, que é uma coleção que eu adoro, que além de ficar linda na estante, ela também traz alguns títulos mais óbvios de clássicos nacionais e estrangeiros, mas também de coisas que a gente não ouve muito falar. Eu, por exemplo, já recebi o livro do Molière, do Joseph Conrad, e esse agora do Herman Melville, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, fica aí a dica para vocês. E agora eu queria conversar um pouquinho com você sobre os garimpos que eu fiz em sebos. De 4 em 4 meses eu costumo fazer uma limpa na minha estante, tirar livros, por exemplo, que eu já li, não pretendo reler, e levo para o sebo para fazer algumas trocas. Inclusive, todos os livros que eu trouxe de sebo hoje, eu não paguei R$ 1 por isso, então isso é sempre maravilhoso. E consegui títulos incríveis, que eu queria muito. O primeiro deles é esse aqui, do Gay Talese, chamado O Voyeur. E esse livro já começa com um início muito instigante que poderia facilmente entrar naquele último vídeo que eu fiz, para quem não viu eu vou deixar o link aqui no box, sobre começos inesquecíveis. E o início começa da seguinte forma. Conheço um homem casado, com 2 filhos, que comprou um motel de 21 quartos perto de Denver, há muitos anos, a fim de se tornar um voyeur residente. Então é dessa forma que o Talese ele começa a traçar o perfil desse homem, né, cheio de obsessões, que constrói nesse motel, e para eles, né, para os americanos, motel é uma outra coisa, né, como se fosse uma pensão de beira de estrada, dessa que você só passa a pernoite. Ele constrói uma espécie de plataforma de observação, de prática de voyeurismo mesmo, para ver o que os seus clientes fazem, né? Suas intimidades, né? E com isso o Talese ele começa a traçar um perfil da sociedade americana e suas transformações, ao mesmo tempo que ele fala sobre essa psicopatia, né, desse homem dono do motel. Inclusive ele tem acessos ao diário desse homem, então eu imagino que esse livro seja muito interessante. Quem gosta do Talese, quem já leu, fala que a escrita dele é muito instigante, você não consegue parar, então aqui vai reunir obsessão, loucura, drama policial, né, porque aqui a gente tem alguma fala sobre morte, então é o livro que eu tô doido para ler, provavelmente eu vou pegar em 2025 ainda. E já que a gente está falando sobre obsessão, o próximo livro que eu encontrei também estava há muito tempo na minha lista de desejos, era esse aqui, O Colecionador, do John Fowles. Esse livro é meio que um clássico dentro desse gênero literário e também gerou um outro filme que virou um clássico que eu acabei não vendo porque eu queria ler primeiro o livro, que eu imagino que ele traga algumas reviravoltas que talvez percam a graça se eu já souber da história antes. Mas aqui a gente vai acompanhar a história desse rapaz, que é um colecionador de borboletas, e ele é obcecado por uma mulher que ele se diz apaixonado, até que ele ganha uma quantia muito grande de dinheiro, constrói um bunker e captura, né, sequestra essa mulher e acaba cometendo atrocidades com ela. É tudo isso que eu sei sobre o livro e é tudo que eu preciso para me interessar por ele. Deve ser muito instigante, muita gente tem esse livro como favorito aí da vida, e ele ficou esgotado durante bons anos, até que a Dark Side trouxe essa edição super bonitona, que se eu não me engano é uma edição comemorativa, então tenho ele finalmente em mãos aqui, não prometo ler ele em 2025, mas assim que eu puder, quero devorar essa leitura. E o próximo livro que eu também achei por lá foi esse aqui, O F de Falcão, da Helen MacDonald, que é um livro que estava bem baratinho, estava custando R$ 20, e realmente é um livro bem desconhecido por aqui, eu nunca vi ninguém falando sobre ele. E eu confesso que a primeira vez que eu o vi foi quando saiu aquela lista com os 100 melhores livros do século XXI pela New York Times. Eu vi, achei a capa legal e gostei muito da premissa, que é uma premissa bem simples. Aqui é um livro sobre luto, né? A história de uma moça que, para superar a morte do pai, ela vai
se eu não me engano, voltar a um hobby que o pai tinha, que era a falcoaria, e também vai ler os diários do pai e os livros do T.H. White, que também era um autor que praticava, né, a falcoaria. Então é basicamente isso. Eu adoro histórias sobre luto, né? Geralmente são histórias mais intimistas, né, mais psicológicas. Então, dentro daquela lista do New York Times, dos livros que eu não conhecia, esse aqui foi o que mais me chamou a atenção. Uma outra edição que eu também fiquei muito feliz de encontrar por lá foi dessa edição comentada do Homem Invisível, né, editada pela Zaha, do autor H.G. Wells. Do H.G. Wells, eu já li também pela Zaha A Máquina do Tempo e adorei. Inclusive, eu queria muito que eles voltassem a editar as coisas dele, pelo menos assim, os livros mais famosos, como A Ilha do Dr. Moreau e Guerra dos Mundos, mas acho que isso não vai acontecer porque essas edições já são mais antiguinhas, mas pelo menos eu consegui essa para minha biblioteca. E assim, eu já conheci essa história pelos trocentos filmes que já foram feitos, né? Mas pelo que eu entendi, a origem, né, a história original difere bastante, porque os filmes eles sempre levam para um lado que mistura ficção científica com thriller, e aqui parece que tem um pouco de bom humor e também de história de solidão. Olha só, solidão aparecendo de novo. Eu vou ler para vocês um texto que tem aqui na quarta capa. Sucesso desde a publicação, em 1897, O Homem Invisível é uma mistura saborosa de humor e ficção científica, gênero que H.G. Wells ajudou a estabelecer e no qual se consagrou. É também um belo livro sobre solidão, incompreensão e os laços entre o indivíduo e a humanidade. Então, assim, vai ser ótimo conhecer esse olhar original, então mal vejo a hora de pegar esse livrinho aqui para ler. Vocês estão vendo que a safra foi bem boa, né? E só vai melhorar. O próximo livro que eu consegui foi esse, o Ponciá Vivêncio, da grande, enorme, inesquecível Conceição Evaristo, que é uma das minhas autoras favoritas. Dela eu já li o Becos da Memória, que já apareceu aqui no canal em outro vídeo, vou deixar o link aqui no box, e também o Olhos d'Água, que é um outro livro maravilhoso de contos. Talvez o Ponciá seja o livro mais conhecido dela, eu tenho essa impressão. Eu queria muito essa edição aqui, finalmente eu consegui, estou bem feliz, e por ser um livro bem fininho, eu provavelmente vou ler em 2025, isso aqui não vai me escapar. E a última coisa que eu peguei no sebo foi um quadrinho, até porque eu estou querendo estender a minha coleção de HQs, ela é bem enxuta, eu já li praticamente tudo, então eu encontrei esse aqui e resolvi pegar, o Nada a Perder, do Jeff Lemire. Do Lemire eu já li aquela saga do Sweet Tooth, adorei, e até cheguei a ver a adaptação da Netflix, só a primeira temporada, achei interessante também, mas acabei não prosseguindo. Então, como agora eu tenho um canal, eu pretendo reler todos os quadrinhos, pelo menos o da primeira fase, eu sei que tem um retorno que eu não pretendo pegar no momento, e depois rever a primeira temporada e ver as outras duas para comentar com vocês também. Bom, mas o que a gente tem aqui no Nada a Perder? Pelo que eu entendi, a gente vai acompanhar a história de um outsider em meio a um clima de gelo, que me lembrou um pouquinho um Alasca, não sei onde essa história se passa, mas sempre com esse traço muito árido do Lemire, né, que é muito irregular e chega a ser até feio em alguns momentos, mas que eu adoro, que dá muita personalidade para o storytelling que ele cria, e que eu acho muito original. Então, com certeza, no próximo vídeo de quadrinhos, eu comento com vocês essa leitura aqui. E aproveitando a oportunidade, eu também comprei um vinil, porque na frente desse sebo onde eu fiz todas essas trocas, tem um outro sebo que vende vinis a preços super competitivos, de 10 a 40 reais. Eu encontrei esse baita achado aqui, que é o segundo álbum da banda a-ha, né? Essa banda norueguesa de new wave, pop rock, que é o Scoundrel Days. É um descasso, fica aqui a recomendação, inclusive tem no Spotify. E caso vocês queiram, posso falar um pouquinho mais de música por aqui no canal também, porque era um assunto que eu já abordava lá no Instagram, então eu posso migrar para cá. Então me contem aí nos comentários. E para concluir esse vídeo com vocês, queria mostrar o único livro que eu comprei no ano de 2025, que ainda não apareceu aqui no canal, que foi o Wicked, do Gregory Maguire. Esse livro faz parte de uma série de 4 livros, né? Uma série inicial, eu sei que depois o autor expandiu com mais livros do universo, que vai contar a história de origem da Elphaba, né, que é essa grande figura maligna do Mágico de Oz. Então isso aqui seria meio que um prequel do Mágico de Oz.
Não sei se a editora vai trazer os outros livros, imagino que não, porque eles querem exatamente captar a atenção do público, né, do musical que saiu a primeira parte ano passado e vai sair a segunda no final de 2025, então não sei se para eles isso seria vantajoso, mas essa edição ela está belíssima, viu gente, muito linda, e eu tô doido para ler esse livro aqui, ler O Mágico de Oz e fazer um vídeo combinado para vocês, então em breve talvez isso apareça aqui no canal. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que chegaram por aqui. Eu que lute para achar um lugarzinho para organizar todos eles, mas eu queria muito compartilhar eles com vocês. E se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros que eu mostrei, ou qualquer outra coisa pela Amazon, por favor, usem o meu link de associado que vocês patrocinam indiretamente meu trabalho aqui no YouTube. Tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima.